Hoje vamos refletir sobre os versículos 13 a 18, mas eu vou ler do versículo 1, uma leitura responsiva. Vou ler os versículos ímpares, peço que a igreja leia em voz bem alta os versículos pares de todo o capítulo 3, e depois vamos focar nossos olhos nos versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, todo o capítulo, uma leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Tiago 3, versículos 1 a 18. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Oremos. Aleluia. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra que é rica, que é maravilhosa, Deus. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã para cultuarmos. Agora, fala ao coração do teu povo, Deus, que o teu Espírito Santo cale nossos corações e que tu sejas engrandecido em todas as coisas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Você já deve ter falado ou ouvido alguém dizer acerca de pessoas que são sábias, são astutas, são inteligentes para o mal. Às vezes você vê pessoas assim que você admira a inteligência, às vezes o brilhantismo, mas não admira o objetivo da sua inteligência ou da sua sabedoria para o mal. Há pessoas que são brilhantes para promover estratégias para fazer o mal. Esse trecho, versículos 13 a 18 aqui de Tiago confronta a sabedoria que ele chama de terrena, animal e demoníaca com a sabedoria que vem do alto, que ele qualifica aqui, como a gente vai ver daqui a pouco.
Existe um tipo de sabedoria, por assim dizer, esse termo é meio complicado, mas é o termo que está aí mesmo. Existe como se fosse uma inteligência, uma forma hábil, uma habilidade que pessoas têm para fazer o mal. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Como temos visto ao longo dessas 7, essa é a 8ª mensagem sobre a Epístola de Tiago, Tiago frequentemente apresenta conflitos entre fé e obras, e depois ele mostra lá no capítulo 2 que fé e obras não estão brigando, mas onde há fé deve haver obras. Então, se temos uma fé verdadeira no Senhor Jesus, nós devemos também manifestar obras. As obras não vão nos salvar, somos salvos pela graça, mediante a fé, mas uma vez salvos, precisamos manifestar boas obras que testifiquem, confirmem que nós somos filhos de Deus. Tiago fala no capítulo 1, como vimos, da provação, de que devemos até nos considerarmos bem-aventurados ao passar por toda sorte de provações, e que se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Tiago vem tratando desses assuntos, como vimos na leitura, ele fala da língua, devemos tomar cuidado com a língua, porque ela é muito poderosa para fazer o mal, e devemos usá-la para glorificar ao Senhor e edificar aos irmãos. E aqui, nesse trecho que vamos ver, versículos 13 a 18, ele faz esse conflito entre o que ele chama dessa sabedoria terrena, animal e demoníaca, e a sabedoria lá do alto. Alguns estudiosos, como o reverendo Augusto Nicodemos, eles entendem que Tiago aqui está continuando falando o que ele disse lá no início do capítulo 3. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. E ele se inclui nisso, que ele era um mestre da palavra de Deus, ele era um homem de Deus. Esse Tiago, nós cremos que é o irmão de Jesus, que estava lá no concílio de Jerusalém, segundo Atos 15, foi um homem importante naquele momento decisivo da igreja, e ele era um mestre, e ele aqui coloca que nós que fazemos uso da palavra para a edificação da igreja devemos ser muito cuidadosos, pois seremos julgados com mais rigor. Lembra a palavra do Senhor Jesus em Lucas 12:48, que ele diz: ao que muito foi dado, muito será cobrado. Hoje em dia, muitas pessoas querendo proeminência na igreja, querendo estar em evidência, mas saiba que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, possivelmente, Tiago ainda está nesse embalo, falando desse assunto, e ele fala da sabedoria terrena e a sabedoria divina, a sabedoria animal e a sabedoria espiritual, a sabedoria demoníaca e a sabedoria que vem da parte de Deus. E a primeira coisa que me chama a atenção, que eu gostaria de chamar a nossa atenção nessa manhã, irmãos, porque Tiago está falando, eu creio que isso não se aplica só a mestres, mas a todo cristão, mas está falando num contexto da igreja. Então, alguns hoje têm uma visão um pouco romântica de que a igreja é um lugar perfeito, em que todas as pessoas são felizes e todos procuram somente o bem um do outro. Devemos buscar isso, mas a igreja é feita por homens e mulheres pecadores imperfeitos, assim como eu e assim como você. Então, não espere encontrar a igreja perfeita, pois ela não existe, mas busque fazer com que a igreja seja mais próxima aos propósitos de Deus para nós. Alguns têm uma ilusão de que a igreja primitiva, a igreja lá dos primeiros séculos, a igreja do primeiro século em especial, a igreja na qual Tiago ministrou, aquela sim era uma igreja boa, era uma igreja perfeita, e certamente era uma igreja muito virtuosa, cheia do Espírito Santo. Mas também era uma igreja que tinha problemas, como vemos logo em Atos 5, Ananias e Safira tentando enganar os apóstolos e mentindo ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, que nós vemos o conflito ali entre as viúvas dos helenistas e dos judeus de fala hebraica. Já tinha até um problema na cesta básica da igreja. Em Atos 6, em Atos 7, Estevão prega uma pregação fantástica, maravilhosa, e o que ele recebe no final? Aplausos, ofertas? Não, recebe pedradas e é morto. Atos capítulo 8, se desencadeia uma grande perseguição à igreja. Atos capítulo 9, Paulo, o perseguidor, é convertido de forma maravilhosa no caminho de Damasco. A igreja primitiva passava desafios também, como nós passamos hoje. Então, precisamos, às vezes, tirar aquela ideia de que encontraremos uma igreja perfeita, devemos batalhar, devemos fazer como estamos fazendo, jejuar, orar, clamar ao Senhor para sermos uma igreja vigorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do amor do Senhor, mas saber que, enquanto estivermos nessa terra, tanto nós, em nossos relacionamentos, em nosso casamento, em nossa relação com os nossos filhos, em nossas relações de amizade, familiares, quanto no âmbito da igreja, passaremos por desafios, irmãos. A questão não é não ter problemas, é como sabermos como lidar com eles. Então, Tiago aqui está falando de uma coisa que pode ser impressionante se você pensar, que talvez ele esteja falando mais especificamente a mestres. E ele fala aqui de rivalidade, de ciúmes, até de ações demoníacas no âmbito da igreja.
Voltemos lá ao versículo 13. Olha o que ele diz. Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Já viu aquela pessoa que se acha? Não, eu sou, como alguns dizem, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. A pessoa acha que assim ela é o suprassumo. Aí Tiago pergunta a essa pessoa que estava na igreja, se achando. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então ele já... você se acha sábio e inteligente? Então tenha uma conduta boa e mansidão de sabedoria. Mais uma vez, Tiago, como ao longo do livro a gente vê muitas vezes, ele mostra que a fé verdadeira tem que andar junto com uma conduta que glorifica o Senhor. Não podemos divorciar aquilo que Deus uniu. Deus quer que tenhamos uma fé firme e vigorosa e uma vida santa. Como eu falava aqui terça-feira, Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixai-vos encher ou enchei-vos do Espírito Santo. Só que logo antes ele fala de nós não sermos partícipes das obras das trevas. Então não dá para você ser cheio do Espírito Santo se a sua mente está cheia de coisas que não glorificam o Senhor. Eu falava na terça-feira como se você tivesse um copo que você quer que esteja cheio, mas ele está emborcado. Ele está virado para baixo, você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não vai, porque ele está cheio, então ele está de boca para cima, mas está cheio até topo de coisas que desagradam o Senhor. Devemos ser cheios do Espírito Santo e devemos ser santos. Então você é manso, quer mostrar sabedoria inteligente, mostre mansidão de sabedoria e sua boa conduta. E aí Tiago começa a fazer um contraponto aqui entre a sabedoria que ele chama terrena, demoníaca e animal, e a sabedoria que vem do Senhor, dos versículos 14 até o versículo 18. Mas antes, deixa eu citar uma frase de um autor que eu achei interessante, A.T. Robertson. Ele falou o seguinte: atitudes falam mais alto que palavras, mesmo no caso de sábios profissionais. Então, tem pessoas que são sábios profissionais, pessoas que falam muito bem, têm uma boa palavra, pessoas agradáveis, pessoas que você gosta de ouvir, mas mesmo no caso de mestres da palavra, as atitudes falam mais alto que as palavras. Não podemos ter palavras boas e termos atitudes mais. Não podemos, como lemos na leitura inicial, e ele diz aqui no versículo 9, com a nossa língua bendizermos ao Senhor e também amaldiçoarmos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Não podemos ter essa incompatibilidade. Volte comigo no capítulo 1, versículo 27, versículo 26 e 27. Tiago já fala um pouco sobre a língua, que depois ele detalha mais no capítulo 3, e vimos na pregação da semana passada. Capítulo 1, versículos 28 e 27, ele fala: se alguém supõe ser religioso, então o cara que acha que é crentão, supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando o pastor, está enganando o diácono, está enganando a esposa ou o marido? Não, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Tiago o tempo todo está batendo nessa tecla. Não adianta falarmos, termos cara de crente, roupa de crente, terno de crente, colarinho de pastor e não vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. E ao versículo 27 ele fala: religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, guardar-se para Deus incontaminado do mundo e servir ao próximo nas suas necessidades. Mas voltando lá ao capítulo 3, primeiro Tiago fala dessa sabedoria mundana, animal, demoníaca, versículo 14. Ele diz assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Irmãos, imagina que Tiago está falando para mestres da igreja, então ele imagina que no meio da igreja, e talvez entre as pessoas mais sábias aos olhos humanos da igreja, as pessoas que tinham uma língua mais preparada, havia inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Parece não bater muito, né, irmãos? Mas se você, assim como eu, já está na igreja há algum tempo, você talvez já tenha visto isso. Às vezes, no meio da igreja, no coração da igreja, pessoas com inveja, amargura e sentimento de rivalidade, mas não deve ser assim, irmãos. Se há em teu coração, aqui Tiago está tocando na motivação que vai no fundo da nossa alma. Se há em nosso coração alguma rivalidade, por que fulano
faz isso e eu não faço? Por que ele ganha mais do que eu? Por que ele tem uma vida melhor do que a minha? Ou por que ele tem um trabalho mais tranquilo do que o meu? Por que ele tem uma esposa mais calma do que a minha? Por que ele tem um marido mais carinhoso do que o meu? Ou se você, no âmbito da igreja, por que aquele irmão faz isso e eu não faço? Eu gostaria tanto de fazer isso. Cuidado com isso. Tiago está falando da motivação, irmão, aquilo vai lá no fundo do nosso coração, que talvez ninguém saiba e ninguém veja. Sua esposa às vezes não sabe, seu marido não sabe, o pastor não sabe, o diácono não sabe, os irmãos que convivem contigo na igreja não sabem, mas Deus sabe. Então cuidado com o que vai lá no íntimo, no fundo do seu coração. Se há inveja amargurada e sentimentos de rivalidade, coloque isso diante do Senhor. Apresente isso a Deus e peça: Senhor, limpa meu coração nessa manhã. Não espera o próximo culto, não espera o culto da noite, não espera a próxima ceia, vamos participar da ceia daqui a pouco, mas nessa manhã peça: Senhor, limpa meu coração, pois isso não glorifica ao Senhor. Imagina isso, irmãos, Tiago exortando os mestres da igreja, porque, irmãos, se tem um lugar onde há muita rivalidade, há muita vaidade, é no meio acadêmico. Eu não sou um acadêmico, eu gosto de estudar, os irmãos sabem, fiz 2 seminários, mas não fui além disso, espero um dia até poder ir, se Deus permitir. Mas eu tenho um pai que é acadêmico, meu pai é professor há mais de 40 anos, e convivi com homens que são dedicados ao meio acadêmico, nos seminários, e há muita vaidade, irmãos. Há muito desejo de que seu nome seja exaltado, que seu nome apareça num artigo, num vídeo, que você tenha tantos likes. Vaidade, rivalidade. Isso gera em alguns inveja amargurada, um coração pesado. Por que eu tenho isso? Eu não tenho isso e ele tem. Um terreno fértil para Satanás fazer o que fez com o primeiro casal. Lembra que falou assim: foi isso mesmo que Deus disse? E gerou uma necessidade que eles não tinham. Inveja amargurada e sentimento de rivalidade, irmãos. Seguindo o versículo 15. Esta, Tiago diz, não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ele fala 3 características chocantes. Ela é terrena, animal e demoníaca. E lembrando, ele está falando para a igreja. Então, pode, no âmbito da igreja, existirem motivações erradas, coração com inveja amargurada e sentimento de rivalidade, mentindo contra a verdade, que o evangelho ele é totalmente diferente disso, e pode haver uma sabedoria, entre aspas, que é terrena, animal e demoníaca. Aqui essa tríade me lembra aquela tríade que o apóstolo João fala, da carne, do mundo e do diabo, porque ela é terrena. Esse mundo, ele batalha contra a nossa fé. Esse mundo tenta nos destituir da posição de filhos de Deus, tenta nos oprimir. Esse mundo é maligno, irmãos. Então ela é terrena, ela é animal, ela é carnal. Há em nós uma natureza ruim. Calvino, comentando um outro trecho aqui de Tiago, eu já citei isso algumas vezes, ele fala: a raiz da nossa destruição está em nós mesmos. Muitas pessoas passam por lutas e atribuem tudo ao diabo. E certamente o diabo, ele é tentador. O diabo tentou Jesus, não pense que ele não vai tentar você. O diabo, ele tenta nos humilhar, tenta nos envergonhar. Não subestime as artimanhas de Satanás. Mas muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades por causa do nosso próprio coração cheio de inveja amargurada, cheio de sentimentos de rivalidade, cheio de aquele sentimento de você se achar alguém menor do que o outro. E isso é carnal, isso é, como ele diz aqui, animal e demoníaca. Aí sim. Então, esse conjunto do mundo, da carne e do diabo fazem um caldo para destruir a nossa vida diante de Deus, irmãos. E a gente precisa estar atento a isso. Há alguns exemplos na Bíblia, a gente vai ver de um homem sábio para o mal, de um homem astuto para fazer aquilo que é errado, de um homem que tinha uma sabedoria sim, mas era uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Vá comigo no 2º livro de Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Samuel 13, capítulo 1. Davi já reinava aqui. É curioso, só para a gente ver como a Bíblia tem uma organização que só isso já nos aponta alguma coisa. Capítulo 11, Davi comete adultério com Batseba e faz uma artimanha para a morte de Urias, seu marido. Capítulo 12, ele é repreendido pelo profeta Natã. Capítulo 13, olha o que acontece.
Versículo 1. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, também filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas aí surge aquele que tem uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, cujo nome é Jonadab. Versículo 3. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, que é quem? Irmão de Davi. Então ele era parente. Jonadab era um homem muito esperto. Ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama, a sabedoria para o mal, e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não me impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que manda-me embora? Seria um mal maior do que o outro que você fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que a servia e lhe disse: ponha essa mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Que coisa terrível. Aquele homem Jonadab teve sabedoria do mal, uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, para dar um conselho terrível para que Amnon conseguisse se deitar com a sua irmã, e assim ele o fez. Sabe o que aconteceu na sequência? Eu não vou ler, que a gente fez uma leitura extensa, mas você pode ler depois. Absalão prepara irmão de Tamar, prepara um grande banquete e ele mata Amnon. E aí chega a notícia para Davi: mataram seu filho. E ele pensa que mataram todos os filhos. Mas vá comigo no versículo 30. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Era um sinal de luto, né? Mas olha quem apareceu aí, gente. Quem apareceu? Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: será que ele falou: eu me arrependo porque eu dei um conselho ruim? Isso tudo é porque eu mandei Amnon tomar a sua irmã? Não, olha o que ele disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens filho do rei, porque somente Amnon morreu, o único que podia denunciar que foi ele que deu aquele conselho ruim. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que sua irmã Tamar
foi violentada por Aminon. Portanto, que o meu senhor não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. O cara era tão astuto que tudo aconteceu por causa dele. Ele que deu o conselho maldito, por causa dele, Aminon abusou da sua irmã, por causa dele, Absalão ficou com raiva e matou Aminon, e aí na hora que o circo pega fogo, ele aparece lá para Davi e fala, não morreu todo mundo não, fica tranquilo, rei. Quase falando, eu estou aqui. Olha que astúcia. Isso no reino de Deus, no reino de Davi, perdão. E curioso isso acontecer, irmãos, logo depois do adultério, da morte de Urias e da repreensão de Natã. A família de Davi foi uma família muito complicada. Cuidado com as decisões que você toma no âmbito familiar. Que Deus perdoa, mas como disse um pastor um tempo atrás que eu via, por vezes Deus perdoa o pecado, mas não para a roda das consequências. E Davi teve consequências terríveis na sua família. Aquele homem, Jonadab, era um homem que tinha uma sabedoria, mas uma sabedoria terrena, demoníaca e animal. Ele deu um conselho horrível para que esse homem, Aminon, abusasse de sua irmã, e ele abusou da sua irmã, e ele encontrou a morte na sequência, e Davi teve um problema grande na sua família. Um outro exemplo de uma sabedoria carnal, vá comigo em Gênesis 4. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Você conhece a história de Caim e Abel? E olha, já no final, para não me estender muito, Gênesis 4, só 2 versículos 8 e 9. Quer dizer, do 8 ao 10, perdão. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora corra lá para o final da sua Bíblia, 1 de João, capítulo 3. É a última leitura que faremos além e voltaremos para Tiago. 1 de João 3, apenas o versículo 12. No finalzinho da sua Bíblia, 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Então, Caim também é um exemplo de que teve uma sabedoria ali para o mal. Ele chamou o seu irmão para o campo e ali o matou, irmãos. E Tiago está advertindo isso no âmbito da igreja. Então não sejamos ingênuos nem românticos, mas oremos ao Senhor para que não exista esse espírito de rivalidade, de amargura, de inveja no âmbito da igreja, mas que o Senhor dê a nós um coração diferente do coração de Jonadab e diferente do coração de Caim. Voltando lá para Tiago, capítulo 3, versículo 16, terminando essa parte que ele fala dessa sabedoria terrena, animal e demoníaca, o versículo 16, ele diz assim, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, irmãos. Então precisamos orar, irmãos, para que Deus guarde os nossos corações. Se nós queremos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós não podemos ter uma igreja confusa. Então temos que orar para que Deus tire dos nossos corações todo sentimento de rivalidade, de inveja amargurada, de maldade, e que coloque em nós uma sabedoria que realmente vem do alto. Ore por isso, se você está no propósito de jejum. Se você não está, ainda temos um pouco mais de uma semana, iremos até o dia 11, uma segunda-feira. Então, se você não está e desejar entrar, a gente não está estabelecendo a forma, está deixando a critério de cada um. Graças a Deus que aquele questionário que eu fiz, nós temos pessoas comprometidas, né, orando e jejuando ao longo de todos os 21 dias, mas você pode, se você não entrou conosco nessa jornada, você ainda pode entrar e ore por isso também. O Senhor tira do nosso meio toda inveja amargurada, todo sentimento de rivalidade, para que não haja confusão. Que onde há rivalidade, onde há amargura, onde haverá confusão, porque a palavra de Deus não falha, irmãos. Se está escrito aqui, é isso. Então, onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, ore por isso e avalie o seu próprio coração. Se tem alguém na igreja que está fazendo uma coisa que você gostaria, ore ao Senhor para que abençoe aquela pessoa e peça ao Senhor para revelar o que Deus tem para você, que Deus concede talento a todos, irmãos. Às vezes a pessoa quer o talento que o outro tem, e Deus tem outros talentos. Se alegre no que Deus te deu para fazer e faça de todo o coração.
Eu tenho uma filosofia de ministério que tem trazido para a nossa igreja, que é melhor você fazer pouco, mas o pouco que você fizer, faça bem. Faça pouco, porque a gente precisa disso aqui, a gente precisa estar cultuando, irmãos. Não podemos estar só trabalhando na igreja. Às vezes eu vejo pessoas que passam anos trabalhando e não param para cultuar a Deus, e nossa prioridade é cultuar ao Senhor. Mas trabalhe para o Senhor, se empenhe para o Senhor, mas se tiver que fazer menos, faça pouco, mas o que fizer, faça com excelência. Vou preparar uma quentinha de feijoada, prepare com todo o coração, bota um torresminho, uma couve com toda a alegria ali. Faça o que Deus te mandar fazer de todo o coração, pois isso alegra o Senhor. E não olhe para o outro. Ah, mas o outro preparou uma feijoada maior. Glória a Deus, quem recebeu a quentinha dele vai comer mais. Mas faça o seu com excelência. E aí, Tiago contrasta aqui com a sabedoria lá do alto, versículos 17 e 18. Mas a sabedoria lá do alto, que não é essa terrena, animal e demoníaca, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Irmãos, como a gente precisa disso, que lembra em muitos aspectos o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23, como a gente precisa, em diante, né? Como a gente precisa, irmãos, dessa sabedoria pura. Você querer ajudar as pessoas de forma pura. Alguém te pediu algum conselho, alguém pediu alguma ajuda, ajude de coração grato, de forma pura, sem segundas intenções, sem ficar maquinando outras coisas. Uma sabedoria primeiramente pura, depois pacífica. Nesse mundo tão agitado, tão confuso, como a gente precisa de pessoas que são promotores da paz. Aqueles que trazem, Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos ser pacificadores, as pessoas estão agitadas, estão angustiadas, há um crescimento na ansiedade, na agitação. Até tive que preparar um material para um amigo meu aí, e fiz com muita alegria, e falava sobre isso. Por que uma das perguntas, você acha que a pandemia fez com que crescesse os casos de ansiedade e depressão? E eu respondi, na minha opinião, que creio que sim, mas creio que também revelou muito da doença da cultura, irmãos. Somos uma sociedade adoecida. Então, só trouxe à tona muitas doenças que já estavam ocultadas pelas muitas ocupações. Então, a gente se ocupa muito, é para a gente se embriagar e esquecer que estamos doentes. Aí, quando você deve ficar trancado dentro de casa com a sua família, não deu para esconder mais. Então, pura, pacífica, precisamos ser pacificadores, irmãos. Não promova a guerra, promova a paz, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Às vezes surgem situações, às vezes pessoas batem aqui a porta, durante a semana tivemos pessoas pedindo ajuda, está crescendo muito, irmãos, o número de moradores de rua, de pessoas pedindo, e a gente tem que ter discernimento, né? A igreja não é uma ONG, a gente não tem nem recurso para isso, para sair ajudando todo mundo, mas eu confesso que às vezes eu vejo umas situações, quando a gente estava pintando aqui o saguão, né? Cadê o Enzo? Né? Chegou um morador de rua, deitou ali na porta da igreja, não deitou lá embaixo, não, está tão calor naquele dia que ele subiu a escada e deitou ali. Eu olhei para aquele homem, me deu uma compaixão, totalmente desumanizado, com as roupas rasgadas, com um cheiro ruim, deve ser usuário de crack, totalmente desfigurado. A gente teve que falar com ele. Aí, quando eu vi aquele homem, eu sei que ele está errado, ele não pode subir aqui na porta da igreja, não pode ficar aqui perturbando, causa um risco. Temos mulheres, temos crianças, não era um dia de culto, era um dia de semana, mas há um risco. Mas me deu tanta compaixão daquele homem. A gente ofereceu uma água, demos alguns alimentos para ele, falamos do Senhor de forma breve com ele. Mas há muita gente que está vivendo essa loucura desse mundo que vivemos, que precisam de pessoas que levem paz, que tenham misericórdia. Misericórdia é o que Deus tem por nós. Alguém disse, como é que a graça é nós não recebemos de Deus o que merecemos, e a misericórdia é nós recebemos o que não merecemos, ao contrário. Não, ao contrário. A misericórdia de Deus é que nós não recebemos a condenação que merecíamos. Todos nós merecíamos ir para o inferno. Mas Deus, por ser misericordioso, Ele não permite que recebamos o fruto do nosso pecado, que era a condenação. E a graça de Deus é que, além de não recebermos o que merecíamos, a graça de Deus é que nós recebemos o que não merecíamos, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, sejamos misericordiosos uns com os outros. Tem hora que você vai precisar ser mais firme, vai precisar chamar a atenção, mas eu creio que Jesus tinha esse sentimento quando via a miséria do ser humano, e a Bíblia fala várias vezes que Jesus, cheio de compaixão, se movia no meio do povo e pregava o Evangelho. Então, essa sabedoria, ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável. Como precisamos de pessoas amigáveis, irmãos? Temos muitas pessoas aqui na igreja que são assim, pessoas que promovem a paz, que promovem laços de amizade. Às vezes uma coisa simples, uma confraternização e um amigo oculto, é uma oportunidade das mulheres estarem juntas,
trocando, se conhecendo melhor, algo simples, mas é uma iniciativa que abençoa, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Como precisamos disso? De imparcialidade. Aqueles que falam, para os meus amigos, tudo de bom, e para os meus inimigos, o peso da lei, como a gente vê em alguns tribunais do nosso país, mas não deve ser assim, irmãos. Devemos ser imparciais. Se o seu amigo errou, com mansidão, com misericórdia, denuncie o seu pecado como Natã fez com Davi e ajude-o a sair dele. Sejamos imparciais, tratemos as pessoas da mesma forma, de bons frutos. E ele termina dizendo, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Há duas sabedorias que estavam convivendo na igreja, irmãos. Uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E uma sabedoria pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Qual delas você decide seguir nessa manhã? Que seja a segunda, porque em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Há promessas de Deus, irmãos. Na hora que te bater aquela raiva, aquela indignação, creia que o Senhor é galardoador dos que o buscam e que Deus pode nos recompensar da forma dele. Às vezes não do jeito que esperávamos, mas Deus pode nos recompensar, irmãos. Por vezes passaremos por desafios. Lembre-se do nosso Senhor, que foi levado como ovelha muda a um matadouro, mas não abriu a boca. Não trouxe uma palavra de blasfêmia, nenhuma palavra vã foi encontrada em seus lábios. Se há uma língua que foi perfeitamente controlada, foi a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só foi usada para edificação, para a glória a Deus e para a correção dos homens, para a justiça. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi a encarnação dessa sabedoria, pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Lembra quando Jesus olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas? Quantas vezes Jesus falou, quis trazê-la? Jesus era cheio de misericórdia, cheio de compaixão e cheio de justiça. Ele denunciava o pecado, ele não jogava para baixo do tapete, ele denunciava o pecado de forma imparcial. Mesmo Jesus que condenou os fariseus, que condenou os cambistas lá no templo, foi ele que falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ele corrigia, ele era firme, ele era justo, mas ele era cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Que sejamos assim, irmãos, homens e mulheres sem fingimento, imparciais, cheios de bom fruto, gentis, amigáveis, misericordiosos, pacíficos e puros. Tenham um coração puro. Ah, mas se me enganarem, eu estou em paz diante de Deus. Eu estou puro. E cada um vai prestar contas de si ao Senhor.